Isaías capítulo, Isaías capítulo 2, verso 22, diz o seguinte: deixem de confiar no homem, que não passa de um sopro no nariz. Deixem de confiar no homem que não passa de um sopro no nariz. Então a gente vê aqui, né, que... Então a gente vê aqui também vamos ver aqui em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso... Gênesis capítulo 2, verso 7. Então Jeová modelou o homem com o pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Em outras traduções, e o homem passou a ser alma vivente. Veja que diz que soprou-lhe nas narinas o sopro de vida. Isaías, capítulo 22, verso 3, capítulo 2, verso 22, diz o seguinte, né? A parte B, que não passa de um sopro no nariz, né? Deixa de confiar no homem que não passa de um sopro no nariz. Gênesis diz o seguinte, né? Então Jeová Deus modelou o homem com o pó do solo da terra, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, essa história de dizer que quando o cristão ele morre, ele vai para o céu, aquele que não era cristão morre e vai para vai para o inferno, isso não é verdade, porque não é isso que a Bíblia ensina. Porque claramente a Bíblia diz, né, que o homem, o ser humano, ele é uma alma vivente. A Bíblia não diz que o ser humano tem uma alma vivente. A Bíblia diz que o ser humano é uma alma vivente. Que o ser humano não tem uma alma dentro dele. Ele é uma alma vivente. Certo? E o que é o espírito? Aí a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, que, vamos ver, Eclesiastes capítulo 12, verso 7... Eclesiastes, né, capítulo 12, verso 7, diz o seguinte. Vamos lá, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12. Cadê, meu Deus? Eclesiastes, capítulo 12, diz o seguinte. Eclesiastes capítulo 12, verso 7 diz o seguinte: antes que o pó volte à terra, que ele era, e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Em outras traduções diz o seguinte, né? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então esse espírito, né, é referente ao quê? Ao sopro de vida que Deus soprou nas narinas do homem, né? Então essa Bíblia é numa linguagem bem fácil de se entender, certo? Porque diz o seguinte, veja, antes que o pó volte à terra que ele era, certo? Como era, e o sopro de vida volte a Deus que o deu. Quando Deus criou o homem, ele pegou o barro e fez aquele boneco de barro. E quando ele fez aquele boneco de barro, o que foi que Deus fez para que aquele boneco de barro tivesse vida? Deus não disse, alma, entra dentro desse boneco de barro. Deus também não disse, espírito, entra dentro... Não.
O que foi que Deus fez? Simplesmente isso aqui, ó. E aquele sopro entrou nas narinas do ser humano, daquele boneco de barro, né? Entrou na corrente sanguínea, atingiu, entrou dentro, isso aí, entendeu? E começou a ativar o cérebro, começou a ativar o coração, começou a ativar o sistema nervoso. E o homem começou a abrir os olhos e começou a respirar. Então ele passou a ser uma alma vivente. A Bíblia não diz em canto nenhum que o ser humano ele tem uma parte dentro dele que sobrevive à morte. Porque se o ser humano tivesse alguma parte dentro dele que sobrevivesse à morte, o ser humano seria um semideus. O único que é imortal é Deus, porque Deus ele não foi criado. Deus ele existe por si próprio. Deus existe desde a eternidade e existirá por toda a eternidade. Quando é que começa a eternidade? A eternidade não tem começo e não tem fim. A eternidade é uma coisa sem começo e sem fim. Não tem nem começo, nem meio, nem fim, não. É uma coisa sem começo e sem fim. E o próprio Deus, ele é a eternidade. Você sabe o que é que tem fim? Tudo que tem fim são aquelas coisas que é criada. Então aquelas coisas que é criada, ela sim tem começo e tem fim. Você vê que os anjos, a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu e caiu na terra, está na terra e nos ares, Satanás e essa terça parte de anjos vão deixar de existir eternamente, não vai existir não. Por quê? Porque eles desobedeceram a Deus. Os anjos que estão lá no céu, eles viverão eternamente, porque enquanto eles estiverem em obediência para com Deus, eles viverão eternamente. Mas se a partir do momento eles desobedecerem a Deus, forem expulsos do céu, eles vão deixar de existir eternamente. Vai chegar um dia que eles vão deixar de existir eternamente. Eles não vão mais existir, não. A mesma coisa é Lúcifer com a terça parte dos anjos. Eles foram expulsos do céu, desobedeceram a Deus, foram expulsos do céu. Então um dia eles vão deixar de existir. Junto com aqueles que não quiseram nada com Jesus. Que preferiram seguir, obedecer a Satanás do que obedecer a Deus. Então essas pessoas também vão deixar de existir. Vão virar pó, vão virar cinza. Você entende? Se os anjos, se Satanás, né, fosse viver, não tivesse começo, aí sim, Satanás também era um Deus, mas ele teve começo. Então Satanás ele é simplesmente um anjo e ele vai deixar de existir. Ele e a terça parte dos anjos vão deixar de existir, porque eles foram criados por Deus. O ser humano, ele morre. Por quê? Porque também desobedeceu a Deus. Aí ele morre. Existem duas mortes, a morte carnal, essa morte, né, que a pessoa morre e deixa de existir, e a morte espiritual. É aquela que quando a pessoa se afasta de Deus, ele está morto espiritualmente. Entendeu? Então, o ser humano quando morre, o cristão quando morre, ele não vai para o céu, ele não vai para o paraíso, ele não vai para a ceia de Abraão, fica lá no céu. Não. Mas e aquilo na Bíblia, aquilo ali é simplesmente uma parábola. É Jesus usando aquela parábola para ensinar aquelas pessoas. Simplesmente uma parábola. Porque cadê as pessoas que morreram antes de Lázaro? Estão aonde? Só Lázaro foi para o seio de Abraão? Entendeu? Como é que o seio de Abraão está perto do inferno? Como é que a pessoa vai conseguir viver, né, num lugar onde vendo aquela pessoa ali sendo atormentada? Entendeu? Isso não é real, não. É simplesmente uma parábola. Ali Jesus está dando uma lição àquelas pessoas usando essa parábola. Parábola é parábola. Entendeu? Parábola é parábola. Simbologia é simbologia. Ninguém pode pegar uma parábola e usar como verdade, não. Não, aquilo realmente aconteceu, é assim, né? E cadê aqueles que morreram antes de Lázaro? Estão aonde? Só Lázaro foi para o seio de Abraão e os outros que morreram. Entendeu?
Para você ver, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, teu brado na cruz do Calvário, o que foi que aconteceu? A terra tremeu, o sepulcro daquelas pessoas que morreram servindo a Jesus se abriram. Jesus morreu, foi enterrado. No primeiro dia da semana, que é o domingo, Jesus ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, aquelas pessoas que estavam com seus sepulcros abertos ressuscitaram também. Se levantaram do túmulo. E todas as pessoas viram. E todas, oxe, aquele dali, vamos dizer assim, um exemplo, vamos supor que José, oxe, José, o pai de Jesus, ele não estava morto? Como que eu estou vendo agora ele vivo? Ah, fulano, entendeu? A João Batista morreu e ele não estava morto, como é que eu estou vendo ele vivo? Entendeu? Foram vistos por muito. Aquelas pessoas ressuscitaram e foram vistos por muito. E dali, quando Jesus subiu aos céus, Jesus levou aquelas pessoas para o céu. O trunfo de Jesus sobre a vitória foram aquelas pessoas que Jesus levantou elas do túmulo. E elas subiram com Jesus para o céu. Só que essas pessoas estão no paraíso, lá no céu. Estão no paraíso, não estão onde Jesus está, não. Estão no paraíso. Entendeu? Então, como que eu posso dizer? O céu não é lugar de gente morto, não. O céu não é cemitério. Para todos os cristãos que morrer, vai para o céu. Ah, todo mundo que morreu vai para o céu. Não, o céu não é cemitério, o céu é lugar de gente viva, não lugar de gente morto. Lugar de gente morta é no cemitério. É no mundo dos mortos. Onde que é o mundo dos mortos? O cemitério. É lá o lugar dos mortos. A energia, a lâmpada, certo? Vamos supor que aqui, a minha mão aqui seja uma lâmpada. Aqui tem um fio com a energia e aqui está o interruptor. Se eu apertar o interruptor, o que é que vai acontecer? A energia vai, se junta com a lâmpada. E quando ela se junta com a lâmpada, o que é que vai surgir? A luz. Mas se de repente eu aperto o interruptor, eu desligo, né? O interruptor, o que é que vai acontecer? A energia vai sair da lâmpada e a lâmpada vai o quê? Se apagar. Então a energia não é luz. A lâmpada também não é luz. Quando é que se torna luz? Quando a energia se junta à lâmpada. Aí surge a luz. Entendeu? Eu estou com a borracha. Aí eu pego essa borracha e sopro dentro dela. Ela enche. Então, é uma bola. Por que uma bola? Porque eu juntei o meu ar com a borracha e se tornou o quê? Uma bola. Quando eu tiro o ar que está dentro dela, o que é que vai acontecer? Ela vai murchar. É uma bola? Não, é simplesmente uma borracha. Entendeu? Então, a mesma coisa é o ser humano. Quando o fôlego de vida, quando Deus tira o fôlego de vida, aquela pessoa morre, ela deixa de existir, ela deixa de ser uma pessoa. Ela não sente, ela não fala, ela não vê, ela nem sabe que ela existiu na vida. Ela nem sabe que ela existiu na vida. É simplesmente um corpo. Um corpo sem sentimentos, sem emoções, sem vida. Um corpo sem sentimento nenhum. Entendeu por quê? Porque o fôlego de vida foi tirado daquele corpo. Então, se acabou o ser humano. Mas, quando Deus recoloca o fôlego de vida dentro daquele corpo, aí aquele corpo volta a ser uma pessoa. Aí aquele corpo começa a sentir, a ter sentimento, a ter emoções, a escutar, a ouvir, a falar, a sentir gosto, a sentir cheiro, a andar, a se movimentar. É uma pessoa. Entendeu? Então é por isso que quando Jesus raiar nas nuvens, ao som da trombeta, os mortos em Cristo, veja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não diz que os mortos em Cristo descerão do céu ao soar da trombeta. Não, diz ao soar da trombeta os mortos em Cristo ressuscitarão. Se ressuscitarão é porque estão onde? Mortos dentro do cemitério.
E é de lá que eles vão se levantar, é de lá que eles vão sair. Você entendeu? Então é isso. Então esse negócio de dizer, fulano morreu, está agora com Deus, é mentira. Isso são ensinamentos pagãos. É ensinamento pagão. É ensinamento, é a verdade misturado com a mentira. Porque a partir do momento que eu prego, aí está eu aqui fazendo uma reunião fúnebre. Irmãos, o nosso irmão ou a nossa irmã Joana ou João, sei lá, Filomena, morreu, está com Deus agora, está lá feliz, lá no céu. Aí quando é na igreja que eu estou pregando sobre a volta de Cristo, aí eu estou ali pregando, eu digo, irmãos, e ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, peraí, Diógenes disse que na reunião fúnebre, Maria estava no céu. E como é que quando Jesus voltar, ao som da trombeta, Maria vai ressuscitar? Como que é isso? Mas Maria não já está lá no céu? Para que ela vai ressuscitar se ela está no céu? Então ela está no céu morta? O céu não é lugar de morto, o céu é lugar de vivo. Porque se o céu fosse lugar de morto, Jesus teria subido morto. Mas para Jesus subir aos céus, Jesus ressuscitou e subiu aos céus vivo. Entendeu? Então é isso. Então, existe pessoas por aí, pregadores, igrejas que ensinam isso. Tá? Misturou a mentira com a verdade. Aí diz que está dando como que eu posso dizer, como que eu posso dizer, rapaz, a ração pura às ovelhas. Estou dando ração pura às ovelhas. Mentira. Como é que ele está dizendo que todos que morrem vai para o céu, a todos que morrem em Cristo Jesus vai para o céu, se a Bíblia não está dizendo isso? Entendeu? Se a Bíblia não está dizendo isso. Que todos que morrem vai para a sepultura. Não vai para o céu. Vai para a sepultura. Está lá na sepultura. Vai ressuscitar, vai se levantar da sepultura. Ninguém que morre vai para o céu, não. Nem também para o inferno, não. Porque o inferno não existe ainda. O inferno vai existir, mas vai ser um inferno momentâneo. Entendeu? Porque Satanás foi lançado do céu para onde? Para a terra. E Jesus diz, ai dos que habitam na... o próprio Jesus disse, ai dos que habitam na terra, porque eu vi Satanás caindo na terra como um raio. Jesus está se referindo ao dia em que Satanás foi expulso do céu. E Jesus estava no céu, Jesus não tinha vindo para a terra ainda não, Jesus estava no céu, quando Satanás foi expulso do céu e caiu na terra como um raio. Ele e a terça parte dos anjos. Entendeu? Satanás vai... Aí quando os filhos de Deus sobem até os céus, né, para se apresentar a Deus, Satanás vai junto. Satanás sobe também aos céus, junto com os filhos de Deus. Aí chega lá, Satanás se apresenta. De onde tu vens? Aí Satanás se apresenta e eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Entendeu? É onde Satanás está, aqui na terra e nos ares. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades dos ares, que habitam nas regiões celestiais, nos ares. Satanás, com sua potestade, está onde? Na terra e nos ares. Veja que Satanás disse, Senhor, eu vim daquele lugar quente, calorento, de chamas de fogo que o Senhor me jogou, não. Ele não disse isso, não. Ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor. Entendeu? O único lugar onde tem chamas de fogo é o centro da terra. E Satanás não está lá dentro no centro da terra, não. Satanás está em cima da terra, pintando, desculpe a palavra, pintando miséria. Fazendo pessoas se matarem, fazendo pessoas matar um ao outro, fazendo pessoas roubarem,
fazendo, entendeu? Fazendo a desgraça na terra. É onde Satanás está. Entendeu? Então, esse negócio de dizer que fulano morreu com Cristo, Jesus está no céu. Foi... Isso é mentira. Fulano morreu em Cristo Jesus, está na sepultura. Fulano morreu, ele não quis ser crente. Bom, tô dando um exemplo, certo? Porque também ninguém sabe, né? Porque não é todo cristão que morre, que talvez esteja salvo. Ninguém sabe, só quem sabe é Ele, Deus, né? Só quem sabe é Ele, Deus. Às vezes a pessoa está lá pregando na igreja, louvando, cantando, mas muitas vezes escondido, está ali fazendo alguma coisa errada escondida, né? Alguma coisa errada ele está fazendo, né? Alguma coisa errada que ele gosta de fazer e não quer se livrar daquilo, né? Aí ele morre fazendo aquilo. Aí a gente acha, fulano foi para o céu, um exemplo. Aí fulano foi para o céu, mas ninguém sabe se ele morreu salvo. E existe aquele que bebia, fumava, ia para balada, né? Mas quem sabe ali no último momento ele não se arrependeu e não morreu salvo. Porque o ladrão lá na cruz ele disse, no último momento dele ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse, te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Estarás é futuro, não é presente. É futuro. Certo? Porque na Bíblia está escrito assim, te digo que estarás comigo no paraíso. Né? Te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Entendeu? Então, ninguém pode dizer, fulano não tem ninguém no céu, nem ninguém no inferno, está todo mundo na sepultura. Certo? Tanto crente como não crente estão onde? Que morrem, estão onde? Na sepultura. No mundo dos mortos. Onde é o mundo dos mortos? O cemitério. É lá que é o mundo dos mortos. A cidade dos mortos é o cemitério. Tanto crente como não crente, quando morre, vai para o cemitério. Entendeu? Agora, salvação é entre ele e Deus. Né? Isso não cabe a ninguém dizer, aquele camarada ali, ele ia para balada, ele ia para farra, ele morreu condenado. O irmão foi... Não, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Uma coisa se sabe, fulano morreu, acabou-se. Ok? Então é isso. Então, temos que falar a verdade. Esse negócio de dizer que a pessoa morreu, foi para o céu, foi para o paraíso, isso é mentira. Não é bíblico isso. Porque não é isso que a Bíblia me diz, não. Eu já folhei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não encontrei dizendo que quando a pessoa morre vai para o céu. Eu já vi parábolas, simbologia. Apocalipse é um livro simbólico das almas que estão, né, lá debaixo do altar. Aquilo ali é uma simbologia. Entendeu? Pois é. Então, que Deus continue, né, abrindo a mente, iluminando a sua mente, para que você possa entender a palavra de Deus. Para que você possa ler e entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não adianta eu pegar um versículo aqui isolado, né? Ler aquele versículo e tome argumento em cima daquele versículo. Tome argumento. Entendeu? Não, eu tenho que ler e mostrar. A Bíblia está dizendo assim. Vamos lá para Gênesis, vamos lá para Êxodo, vamos lá para Apocalipse. Lá em Apocalipse está dizendo a mesma coisa. Lá em Gênesis está dizendo a mesma coisa. Lá em Mateus está dizendo a mesma coisa. Entendeu? É assim. A Bíblia ela é estudada regra e mais regras. Regras sobre regras. Um pouco aqui, um pouco ali. É assim que a Bíblia é estudada. Porque um versículo, um capítulo vai complementando o outro. Entendeu? Veja que Isaías diz o que Gênesis diz. Isaías capítulo 2, verso 22.
está dizendo o que está dizendo em Gênesis capítulo 2, verso 7. Entendeu? Então é isso. Então, prestem atenção no que vocês estão sendo ensinados, no que vocês estão aprendendo. Analisem, procurem na Bíblia para ver se aquilo realmente é verdade ou não. Ok? E que Deus abençoe a todos.